Bem-vindos à Marinha TV, a televisão da Marinha Grande. Estamos hoje aqui à porta da TUNG, Transportes Urbanos da Marinha Grande. Viemos falar com a administradora Fátima Cardoso sobre as respostas que a empresa municipal deu em tempos de pandemia e sobre os objetivos para o ano 2021. Venham daí. Fátima Cardoso, obrigado por esta entrevista à Marinha TV. Qual é a importância que a TUNG hoje tem para a Marinha Grande? Pois é, em primeiro lugar eu queria agradecer a vossa presença aqui, que é sempre bom, uma oportunidade para dar a conhecer um bocado a empresa municipal. Para responder à sua questão, eu gostaria de fazer um enquadramento histórico, uma breve resenha histórica daquilo que foi a fundação da TUNG. Portanto, como todos sabem, a TUNG foi fundada em 2005, pelo poder político instituído na altura, porque o acionista único na altura considerou que essa era a melhor forma de perseguir o interesse público. E a concretização do verdadeiro desígnio da TUNG concretizou-se em 2009, quando, muito bem sabe, foi implementado o transporte público de passageiros na cidade da Marinha Grande. De realçar que essa implementação que se iniciou com 2 autocarros, com 2 linhas, e o serviço era integralmente subcontratado, portanto, nem sequer na altura não havia meios próprios. Desde 2009 a esta parte é patente que foi feito um excelente trabalho, um grande trabalho, um grande esforço, e que se deve a todos, desde os anteriores administradores da empresa, desde os fundadores da empresa, passando pelos motoristas, as administrativas, os executivos camarários. Portanto, é um trabalho que se deve a estes operadores todos. Neste momento, como muito bem sabe, passamos de cerca de 40 km de linhas urbanas. Neste momento temos percursos que abrangem 250 km de linhas urbanas. Começamos por servir apenas a freguesia da Marinha Grande. Neste momento já conseguimos a plenitude das freguesias da Marinha Grande. Já vamos à Vieira de Leiria, vamos à Praia da Vieira, vamos a São Pedro Moel, que se iniciou através de um projeto piloto que foi implementado agora em agosto, que foi uma tentativa também de ver, de avaliar qual é que era o feedback do serviço, e é a nossa intenção que em 2021 que essa linha seja consolidada como linha urbana, com uma maior oferta de horários. Neste momento, o que é que a TUNG presta? A TUNG neste momento presta um serviço de transportes públicos rápido, económico, prático e seguro. E aqui, se me perguntar qual é o balanço que eu faço relativamente à TUNG, eu só posso dizer que o balanço é extremamente positivo, porque nós estamos a concretizar a missão para a qual ela foi constituída, que é precisamente o de perseguir a coisa pública, a causa pública. Neste caso, estamos a falar de um serviço de interesse geral para a população, que muito recentemente foi considerado como um serviço essencial, e estamos a prestá-lo de uma forma eficaz e de uma forma eficiente. Pode-me questionar porque é que eu considero que ele é prestado de forma eficaz. Eu posso dizer que é prestado de forma eficaz porque precisamente nós temos a preocupação de ajustar a nossa oferta de serviços à realidade, portanto, às necessidades da população. A TUNG neste momento existe para prestar um serviço público, existe para satisfazer as necessidades de deslocação da população da Marinha Grande, principalmente para aqueles que dificilmente teriam acesso a outros meios. Estamos a falar da população estudantil, estamos a falar da população jovem, e nós temos essa preocupação. E essa preocupação pode estar como exemplo aquela situação em que o mercado municipal mudou de localização. Nós tivemos que reajustar a nossa oferta para dar resposta precisamente a um novo local em que existe uma maior procura agora relativamente a transportes. Esta situação pandémica também nos trouxe o desafio de, relativamente aos horários das escolas, não é? E em consonância com a Câmara Municipal e com os agrupamentos escolares, tivemos que readaptar, reestruturar toda a nossa oferta de horários para dar resposta precisamente a essa situação, porque os horários, como muito bem sabe, agora são completamente desfasados. Agora pergunta-me, é tudo um mar de rosas? Evidentemente que não. Há um longo caminho a percorrer e o caminho faz caminhando, e nós neste momento temos consciência que não podemos satisfazer todos. Temos o exemplo, às vezes a Dona Maria telefona de dizer que precisava de um transporte às 9h30, mas depois temos o Sr. António que precisava desse mesmo transporte às 9h35, como é óbvio, é impossível acudir a todos. Assim como também relativamente à população estudantil, nós tentamos dar resposta a esta nova realidade pandémica, mas é evidente que nós não temos capacidade, e acho que seria todo impossível,
ir buscar alunos que saem às 17h25, 17h30 e 17h35. Portanto, aquilo que se passa, a realidade é essa. Mas o que eu lhe posso dizer, Tosé, é que neste momento nós somos uma empresa pequena, somos uma empresa que emprega cerca de 11 trabalhadores, mas somos uma empresa ágil, somos uma empresa coesa, versátil e flexível. E é muito importante porque existe um espírito de entreajuda entre todos. E posso lhe dar o exemplo, quando nós temos aquelas alturas do mês com maior afluência de público, eu estou a carregar passos sem problema nenhum. Se for preciso, eu chamo um motorista para nos dar ajuda nessa parte, nessa tarefa. 2020 tem sido um ano atípico para todos e, obviamente, também para a Tung. De que forma é que, desde março, a Tung mudou, tendo que se adaptar a esta nova realidade que é lidar com uma pandemia em que tem que existir alguns cuidados sanitários? Relativamente a essa questão, como muito bem sabe, todos os operadores económicos foram apanhados completamente desprevenidos, não é? Ninguém estava preparado para esta situação pandémica. Mas precisamente pelo facto de nós sermos uma empresa pequena, coesa e flexível, nós conseguimos dar resposta a essa situação. É evidente que aquilo que foi feito na altura foi a reestruturação dos horários, porque, como é óbvio e é legítimo e é perfeitamente compreensível, houve uma redução drástica da procura dos transportes públicos, porque era tudo novo, as pessoas tinham receio, havia muitas dúvidas. O que eu lhe posso dizer agora neste momento é que nós nunca deixamos de prestar o serviço, porque temos consciência e temos noção da importância deste serviço para a população da Marinha Grande. O serviço nunca deixou de ser prestado. Houve uma altura que até deixamos de cobrar o tarifário precisamente para haver menos contactos. Portanto, tivemos que nos adaptar a esta nova realidade. E o que eu posso dizer agora e garantir à população da Marinha Grande é que nós estamos a cumprir com as orientações das autoridades de saúde e que o transporte público na Marinha Grande neste momento é um transporte seguro. E agora, em termos de evolução, vamos vivendo a pandemia de acordo com a sua evolução. Não sei qual é que vai ser o futuro, espero bem que esta questão da vacinação que nos traga algum alento para que a situação seja reposta. Mas obviamente que a pandemia vai alterar seguramente as contas da empresa, quer em termos de receita, uma vez que menos transportes, menos na receita também no estacionamento, isso de alguma forma vai prejudicar o balanço final que estava previsto para 2020? Em termos económicos, é evidente que sim, mas nós aqui também temos que ter a noção de que a vertente social deste serviço também é extremamente importante. Mas falando como gestora, o que eu lhe posso dizer é que é evidente que vai sofrer em termos de receitas. Nós tivemos um decréscimo da procura na ordem dos 50%, portanto é algo que se vai refletir nas contas, como é óbvio. Mas também em paralelo, também temos a noção de que tivemos alguns apoios estatais. Nomeadamente, houve alguns programas de apoio, precisamente para fazer face a esta situação. Isto porquê? Porque se considera, isto parte do Governo Central, que se considera que os transportes públicos são um serviço essencial para a população e há a noção de que ele tem que ter uma continuidade. Esse decreto-lei que saiu, que estou a falar, que é o 14C, refere precisamente isso. Era uma tentativa dos operadores não diminuírem a oferta ou de prestarem os serviços públicos essenciais. Mas, em resumo, a questão que me colocou é evidente que vai haver um reflexo agora no final das contas de 2020. Periodicamente vai-se falando muito sobre a subsidiação que a Tung tem do acionista único, a Câmara Municipal da Marinha Grande, e de uma eventual integração da Tung nos serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande, levando à extinção da empresa municipal. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? Olha, a minha opinião relativamente a essa matéria, eu posso começar por dizer que essa questão da Tung, a Tung neste momento é uma política pública. É uma política pública que resultou do escrutínio político. Portanto, foi uma decisão política. Aquilo que nos compete a nós, neste momento, enquanto Tung, é executar as atribuições no âmbito das missões que nos foram atribuídas e das competências que nos foram concedidas. A avaliação que é feita em termos de fazer sentido ou não é um escrutínio político. E aquilo que eu posso dizer neste momento é que a Tung resultou precisamente daquela situação que eu lhe falei do início, porque a Tung foi fundada pelo município, na altura até para fazer a gestão do parque de máquinas, precisamente por se considerar que seria mais ágil e que os procedimentos que acabariam por ser mais ágeis. E aquilo que se vê neste momento é precisamente o reflexo dessa decisão política.
Em termos de futuro, aquilo que possa vir a ser é como lhe digo, eu estou aqui a desempenhar uma função, neste momento sou administradora da empresa, quem vier a seguir terá que continuar a executar precisamente aquilo que for decidido pelo poder político, porque nós somos o reflexo disso. Quanto à questão da subsidiação, o que eu lhe posso dizer é que aqui temos que ter em mente uma situação, que é a seguinte: a partir do momento em que o acionista único da empresa considera que é importante ter um tarifário social, não é? Porque é isso que está em causa, é evidente que existe um déficit de exploração. Eu posso lhe dizer, Tosé, que nós temos passos neste momento a 3,75 €, embora já com a comparticipação do Programa de Apoio à Redução Tarifária, que foi implementado em 2019, mas posso lhe dizer que mesmo assim o valor do nosso passe é 7,5 €. É evidente que eu, com a carga logística que nós temos neste momento e com a dimensão que os transportes urbanos têm neste momento, é evidente que esse receituário não cobre o valor da minha exploração. É lógico, é evidente. Agora pode perguntar, se existir a tal internalização dos serviços no município da Marinha Grande, isso vai constituir uma mais-valia? É uma questão política. O que eu lhe posso dizer é que a subsidiação, a partir do momento em que o tarifário é eminentemente social e reflete a preocupação social do município, é evidente que a subsidiação vai existir sempre, independentemente do modelo de gestão, quer seja feito através de uma empresa municipal, serviços municipalizados ou por gestão direta. A subsidiação vai existir sempre, porque é um reflexo da preocupação social que o acionista único ou que o município tem relativamente à população. Permita-me um desabafo em relação a esta questão das políticas sociais, porque eu acredito num Estado Social de Direito. Acredito nas políticas sociais, acredito no nosso Serviço Nacional de Saúde e acho que o nosso país é um exemplo em relação a essa questão, porque o Serviço Nacional de Saúde atende qualquer pessoa transversalmente, independentemente da sua condição económica e social. Em relação à escola pública, também dou valor à escola pública, porque eu própria, Fátima Cardoso, sou resultado da escola pública, porque os meus pais vieram de Angola, como todos sabem, e o meu pai com 55 anos teve que se readaptar, que se reajustar aqui a uma nova realidade, foi cantoneiro de limpeza na Câmara Municipal e com muita dificuldade eu consegui ir para Lisboa tirar um curso, mas só o consegui, Tosé, porque tive o apoio do Estado português, porque eu tive uma bolsa de estudo e eu considero extremamente importante, e é uma mensagem que eu queria deixar aqui, invistam na educação dos vossos filhos, porque a educação é um fator que esbate as desigualdades económicas e sociais e é muito importante que se invista na educação. Estamos em dezembro, 2021 está aí. Já se pode prever como é que vai ser o exercício da TUNG no próximo ano? Olha, Tosé, é com enorme prazer, com enorme orgulho que lhe vou dar conta em primeira mão da grande novidade que nós vamos ter para 2021. Porque, tal como já foi referido nesta breve resenha histórica que foi feita, nós começamos o Serviço de Transportes Urbanos em 2009, 100% subcontratado. E a partir de 2021, o Serviço de Transportes Urbanos da Marinha Grande vai ser efetuado, vai ser prestado 100% com meios próprios. Finalmente conseguimos uma autonomia de 100%. Não vai haver necessidade de recorrer ao mercado, de lançar concursos, procedimentos concursais, devidamente escrutinados pelo Tribunal de Contas, pela AMT, como todos nós sabemos, mas vamos abdicar disso. Vamos ser nós, vamos prestar o serviço a 100% com meios próprios. E como é que vamos fazer? Adquirimos 3 novas viaturas, é a nossa intenção agora no decurso de 2021 de adquirir ainda mais. Vamos proceder ao recrutamento de 3 motoristas, 4 motoristas, 3, 4 motoristas, logo se vê, e nós finalmente vamos conseguir prestar o serviço de forma autónoma. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, relativamente àquela questão do modelo de gestão, se faz sentido ou não faz sentido. Uma das críticas que se ouve bastante é que o salário do administrador da TUNG é muito elevado, E choca-me, sabe porquê, Tosé? Porque é público. Quem for ao site da TUNG consegue ver qual é que é o meu salário, mas eu vou lhe dizer, o meu salário são 85% do salário de um chefe de divisão da Câmara. Ainda em resposta a essa questão, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: a Fátima Cardoso, a administradora atual da TUNG, ofere 85% do salário do chefe de divisão da Câmara. Caso se preconize essa internalização, eu tenho a consciência de que vai ser necessário criar uma divisão na Câmara. Portanto, se vai ser necessário criar uma divisão na Câmara, conclusão óbvia
é evidente que vai ser esfiada por um chefe de divisão que vai oferir, se calhar vai ser honorada em mais de 300, 400 euros do que o salário que eu ofiro atualmente. Até lhe vou dar a folha do meu salário e se quiser pode publicá-la, sem problema nenhum. Teria todo o gosto em que publicasse a minha folha de salário, sem problemas nenhuns. Ainda em relação à questão da agilização de procedimentos, vou-lhe dar um exemplo. Nós vamos ter, entretanto, um turista que se vai reformar. Imagine se os serviços estavam na Câmara. A questão do recrutamento, da burocratização excessiva que existe não é aqui na Câmara da Marinha Grande, é transversal a todas as câmaras. Eu preciso de um serviço ágil, porque eu vou ter que recrutar um outro motorista. Eu não posso ter um autocarro parado ou uma linha parada, porque tenho um procedimento concursal de recrutamento pessoal a decorrer. Portanto, são todas estas pequenas nuances que se calhar justificam a existência de um modelo de gestão mais ágil, fazendo a retrospectiva agora com aquilo que tínhamos Tenho mais uma ou duas questões para lhe colocar, mas lanço-lhe um desafio, que é fazê-las a bordo de um autocarro da Tung. Aceita o desafio? Aceito, muito bem. Vamos então. Vamos a isso. Outras coisas também envolvem. Fátima Cardoso, estamos no terminal rodoviário, enquanto não surge o autocarro que nos vai conduzir numa das linhas. Muito se tem debatido o terminal rodoviário. Este tem muitos anos, há um projeto para a mudança do terminal que não tem sido consensual. Qual é a posição da administradora da Tung sobre esta matéria do terminal? Olha, relativamente a esta questão do terminal, é-me completamente difícil conceber como é que uma cidade como a Marinha Grande, desenvolvida tecnologicamente, não tem esta infraestrutura tão essencial para os utentes dos transportes públicos. Como podem verificar aqui, as condições são estas. São condições muito precárias. As pessoas estão aqui, estão à chuva, estão ao sol, apanham com as intempéries todas, não há as mínimas condições. Aquilo que eu apelo realmente é ao poder político para que tome uma decisão para que se concretize, porque é necessário, é urgente e a população da Marinha Grande merece a infraestrutura de um terminal rodoviário. A importância do terminal rodoviário também é a congregação dos vários modos de transporte, não só rodoviário, mas pode haver a congregação, e é extremamente importante para dar o passo seguinte para a mobilidade, porque todos nós sabemos que existe a preocupação ambiental e nós vamos ter que congregar esses modos, inclusivamente até com os modos suaves, não é? Das bicicletas, das trotinetas, e é importante criar, porque o terminal rodoviário irá funcionar como um hub agregador de um sistema integrado de transportes. Portanto, o apelo que eu faço é que é urgente, porque como podem ver, estas não são condições dignas que nós temos para oferecer aos nossos passageiros. E até acredito que seja um fator dissuasor precisamente da utilização dos transportes, porque ninguém gosta de estar à chuva e ao frio, como é óbvio. Diria que a estratégia futura da Tung também passa por este novo terminal rodoviário, dando assim melhores e mais condições aos utentes. Com certeza que sim, Tosé. Essa é a nossa prioridade agora para os próximos anos. Aquilo que nós pretendemos agora neste momento é consolidar aquilo que temos feito. Há muitas coisas que temos que melhorar, mas a consolidação daquilo que existe tem que ser feita e temos que partir agora para a qualidade. Temos que oferecer qualidade aos passageiros e a qualidade passa precisamente primordialmente por um terminal rodoviário que ofereça as mínimas condições para as pessoas se sentirem confortáveis e para que haja esta integração intermodal de vários transportes. Penso que isso é urgente e acho que já deveria estar concretizado. 2021 é ano de eleições, admite-se que essa obra não vai ser concretizada durante o próximo ano, até pela falta de consenso que há em seu redor. Diria que o terminal talvez para depois das eleições. Isso de alguma forma também é um fator prejudicial a esse desenvolvimento da empresa de transportes urbanos da Marinha Grande? Evidentemente que sim, porque nós temos como missão, a empresa pública de transportes urbanos foi criada precisamente com a missão de fazer a gestão eficaz e eficiente dos transportes públicos da Marinha Grande. É evidente que prejudica essa missão, porque nós temos vindo a levar uma linha orientadora que culminaria precisamente, seria o ponto de viragem para a parte qualitativa do serviço. E é extremamente importante que assim exista para que se consiga dar esse passo em frente. Portanto, considero que é primordial, que é premente, que exista um terminal rodoviário na cidade da Marinha Grande, um terminal de transportes. O autocarro está a chegar, vamos então entrar a bordo do autocarro da Tung. Falávamos na questão do terminal e essa questão é importante numa lógica mais ampla que tem a ver com a mobilidade no Concelho da Marinha Grande. Vamos entrar no autocarro da Tung e vamos falar sobre a mobilidade no nosso concelho. Certo, José. Por favor, obrigada. Qual é então a opinião da administradora da Tung relativamente
à mobilidade no concelho? O que é que nos Ora espera? bem, aquilo que eu preconizo, aquilo que se vai passar futuramente é aquilo que acontece nas grandes cidades. Portanto, nós temos que nos constituir como uma Smart City. E o que é que significa isto? Nós temos que constituir uma mobilidade sustentável, temos que passar por aí. É uma das críticas que é feita neste momento à Tung, é o facto de não terem autocarros elétricos. Mas a questão é que neste momento eu continuo a dizer que em termos de custo-benefício ainda não justifica. Vamos tentar agora aproveitar aqueles apoios estatais que existem precisamente para a aquisição dessas viaturas amigas do ambiente. E aqui, referindo novamente a questão do terminal, torna-se um ponto fulcral, porque será precisamente a partir do terminal, como eu disse há pouco, que vamos fazer a interligação das várias modalidades do intermodal de transportes. E o futuro passará precisamente por isso. Nós temos que nos constituir como uma cidade clean, como uma cidade limpa. E vamos incentivar a utilização da bicicleta, que é uma tradição que existe aqui na Marinha Grande. Já precisamente para isso, a Câmara Municipal neste momento está a dar resposta à questão das ciclovias, que é um objetivo que é transversal agora neste momento, e vamos fomentar a utilização da bicicleta e motos suaves. E precisamente o terminal, voltando novamente à questão do terminal, é extremamente importante porque nós queremos que a utilização do transporte coletivo seja efetuada em massa, porque precisamente aquilo que diferencia o transporte coletivo do individual é precisamente esse, que é mais ecológico, porque não temos um automóvel a transportar uma pessoa, temos um equipamento que transporta várias pessoas em simultâneo, e isso é importante passar essa mentalidade. É uma mentalidade que, graças a Deus, eu já percebo que existe nos mais jovens, mas é preciso incutir e é preciso criar as condições para que assim seja. Daí a importância do terminal rodoviário. A ideia é as pessoas chegarem junto ao terminal, estacionarem o seu automóvel, usarem o transporte urbano e dirigirem-se para o trabalho. A ideia será um pouco esta? Precisamente, que é aquilo que já acontece nas grandes cidades. Que nós, se formos, por exemplo, a Lisboa, percebemos claramente que a utilização da bicicleta já é feita para deslocações ao trabalho. E aqui, quando eu falo em bicicletas, vai ser um meio alternativo, não é? Porque é o transporte coletivo e outro meio de transporte ambientalmente sustentável ou ecologicamente sustentável, e é precisamente esse o caminho que nós vamos ter que fazer, que é aquilo que já se passa nas grandes cidades e nós vamos ter que acompanhar. Agora, para isso é preciso criar as condições para incentivar a utilização do transporte público e esses meios alternativos. Normalmente hoje quem é que utiliza os transportes da Tung? Vocês têm uma caracterização do vosso público-alvo? São os mais jovens? São os mais idosos? Quem são as pessoas que utilizam estes autocarros onde nós estamos? Ora, nós percebemos claramente que também tem a ver com a questão da subvenção do passe. Nós temos passes subvencionados que são aquele tarifário social que já se abordou essa questão. A utilização é feita maioritariamente pela população estudantil e pela população mais idosa. Compreendo perfeitamente, porque são estes que têm mais dificuldade de acesso ao transporte, a uma deslocação. Portanto, nós servimos a população idosa, que se não fosse a Tung, muitos dos nossos idosos permaneceriam em casa, porque é evidente que os filhos e os familiares não têm disponibilidade para se deslocarem, para irem, por exemplo, a uma consulta, para ir às compras, e isto transmite-lhes uma mobilidade que de outra forma não teriam. E o outro segmento que nós temos é a população estudantil, que efetivamente é a nossa grande missão, transportar os nossos alunos para os estabelecimentos de ensino. Portanto, são estas duas faixas etárias que maioritariamente utilizam os transportes urbanos da Marinha Grande. Estamos a efetuar um estudo que até já nos foi pedido agora, relativamente às empresas, à indústria, que percebemos claramente que agora existe uma faixa que trabalha por turnos e que necessita dessa resposta. E nós estamos a fazer um levantamento, estamos a fazer um inquérito às empresas, à indústria marinhense, para perceber as reais necessidades, porque futuramente também queremos dar essa resposta. Queremos transportar a população que se desloca para o seu local de trabalho a horas desfasadas deste horário normal que praticamos agora. Portanto, esse também vai ser um desafio agora para o futuro também. Para além da receita que tem do transporte, também do estacionamento, futuramente a Tung poderá ter outras fontes de receita que possam, de alguma forma, subsidiar a sua atividade? Olha, neste momento a questão que me está a colocar acaba por ser um pouco perversa. A subsidiação, nós neste momento estamos a gerir também a questão do estacionamento, não é? Mas aqui, relativamente à questão do estacionamento, é perfeitamente legítimo que uma entidade gestora de transportes também faça a questão do estacionamento, porque se forem
verificar em outros concelhos, é assim que acontece. Mas convém relembrar que a receita do estacionamento, nós estamos a falar de cerca de 70 mil euros ao ano, não sei se as pessoas têm a noção de qual é que é a receita do estacionamento, mas paralelamente a essa receita nós temos os gastos. É evidente que enquanto entidade gestora temos a receita, mas também temos os gastos, porque os parcómetros precisam de uma manutenção periódica e os equipamentos que eles necessitam são efetivamente dispendiosos. Fica aqui o alerta. Em relação a outras fontes de receita, nós neste momento também temos a questão da publicidade, que é explorada, quer a nível dos MUPIs que estão integrados nos nossos abrigos de passageiros, quer a nível mesmo dos próprios autocarros. Como pode verificar, temos autocarros que têm publicidade precisamente para que se consiga ter uma receita extra. Futuramente, se calhar, a questão da mobilidade elétrica, eventualmente, não é? Podemos explorar alguns postos de abastecimento de energia elétrica, mas lá está, estamos a falar futuramente, temos que criar as condições para que tal seja possível. E ainda é necessário fazer uma grande logística para que esse esforço seja realmente efetivado e concretizado. O autocarro vai arrancar dentro de alguns instantes e nós vamos nos colocar em segurança. Certo. Fátima Cardoso, estamos na linha roxa. Certo. Esta linha liga aqui o terminal a que lugares do concelho? Ora bem, esta linha passa pelo Comeira, passa por Picassinos e vai até a Albergaria, que foi uma das concretizações que nós conseguimos alcançar agora em 2018, salvo erro. Foi em 2018 que nós conseguimos ir finalmente à Albergaria, que era uma localidade que ainda não era servida de transportes urbanos. Foi algo que foi concretizado agora recentemente. Nós temos o autocarro com algumas pessoas, tem picos, isso está estudado. Admito que o pico da manhã seja talvez aquele que tenha mais utentes dos transportes. E talvez final da tarde, são estes os vossos picos? Precisamente, José, tal como já foi conversado, nós servimos essencialmente a população estudantil. E a população estudantil é evidente que a utilização é mais relevante logo no primeiro período da manhã e no final do dia. Também temos a população mais idosa, que essa população distribui-se ao longo do dia. Mas é evidente que ao circular os autocarros podem perfeitamente comprovar que a utilização é maioritariamente nos primeiros períodos da manhã e nos finais do dia. Portanto, são estes dois picos. E eles circulam de 30 em 30 minutos permanentemente ou tem alturas em que param? Não, temos linhas em que circulam 30 em 30 minutos, temos outras linhas que são de 45 em 45 minutos, que é o caso desta precisamente que nós estamos a fazer. Portanto, são linhas que circulam de 45 em 45 minutos e há um período em que eles param, alguns é das 14 horas às 16h30, portanto, basicamente porque nós percebemos claramente que nesses períodos que a utilização é extremamente reduzida. E então agora também, atendendo à situação pandémica, porque percebemos claramente que a procura sofreu uma quebra drástica, tentamos reajustar aqui também para a utilização racional dos dinheiros públicos, como é evidente, não é? Não faz sentido nós termos autocarros a circular de meia hora quando não há utentes. Portanto, tentamos também transmitir e refletir um pouco daquilo que se passa da realidade pandémica para a racionalização e é evidente que temos que ter este cuidado aqui e por isso precisamente é que nós neste momento temos alguns períodos em que os autocarros não circulam. Mas o nosso desejo futuramente é que isto se volte àquilo que era anteriormente, portanto nós até fevereiro de 2020 tínhamos as circulações e os autocarros não paravam, portanto tínhamos as circulações consecutivamente para servir a população porque havia essa procura. Hoje temos o concelho todo servido, incluindo Vieira de Leiria, Praia da Vieira e Moita também. Relativamente à ligação à Leiria, em algum momento já ponderaram a possibilidade de fazer eventualmente um protocolo, um acordo com a empresa de transportes urbanos de Leiria e poder fazer esta carreira Leiria-Marinha Grande durante o período da manhã e de final de tarde? José, deixa-me que eu diga que isso é um desafio interessante. Eu, por acaso, já tinha pensado nisso, mas neste momento é muito precoce esse desafio. Isto porquê? Porque nós estamos numa fase em que os transportes públicos estão a sofrer uma grande avalanche de alterações. Nós temos as concessões anteriores caíram todas por terra. Neste momento estão-se a atribuir novas concessões por concurso público.
Portanto, existe aqui uma dinâmica muito grande relativamente aos transportes públicos e é muito precoce neste momento estar a referir relativamente a essa questão, mas acredito que será um desafio bastante interessante porque também temos a noção e a consciência de que existe muita população que faz aqui este circuito de Marinha Grande Leiria e seria todo interessante, até mesmo a população estudantil. E uma das coisas que se verifica precisamente a questão do IPL, do Instituto Politécnico, que é um elemento agregador e que faz com que haja ali uma rede de transportes à volta, a gravitar à volta e que também pode se refletir também aqui no nosso concelho. E acho que é interessante a ideia. Vou pensar nela. Relativamente aos utentes, o uso de máscara é obrigatório neste momento, julgo que também o dispensador de álcool gel é fundamental. Sentiu alguma resistência da parte das pessoas relativamente a estas medidas de segurança? Olha, muito sinceramente não senti. Acho que a população está aberta porque a população consegue compreender que é para um bem maior. E acho que o constrangimento que nós temos neste momento, o álcool gel é uma situação pacífica, as pessoas já estão completamente habituadas, as pessoas agora habituaram-se a conviver com o vírus, que era aquilo que é suposto, porque nós não temos, não se sabe neste momento até quando é que a pandemia vai durar, não é? Portanto, a nossa resistência tem que ser uma resistência, digamos que consciente, de preservar a saúde, mas não podemos viver espartilhados em função cega desta situação pandémica. As pessoas habituaram-se a isto, habituaram-se a conviver da melhor maneira com esta situação. E um dos constrangimentos que nós temos neste momento, efetivamente, prende-se com a lotação dos autocarros, porque, como sabe, nós só podemos transportar cerca de 2/3 da lotação do autocarro. E isto obrigou-nos também aqui a uma agilidade também um pouco. Foi um desafio e nós temos a situação, por exemplo, que agora transportamos os alunos que residem em Vieira de Leiria, fazemos o transporte desses alunos aqui para a Calazans Duarte, vamos agora precisamente passar pela Calazans Duarte e no período da manhã eles têm um horário que entram às 8h25 e nós temos necessidade de deslocar 2 autocarros precisamente porque eles são 20 alunos. Nós só podemos transportar 16 num autocarro, portanto vai um segundo autocarro precisamente buscar para que os alunos sejam transportados em segurança. Outra questão tem a ver com o elétrico. Há pouco falava sobre essa questão, que ainda não se justifica a aposta no elétrico, mas o futuro seguramente que passa por aí. Não seria um sinal interessante poder ter já um autocarro elétrico para poder dar esse sinal que o futuro passa por preservarmos o meio ambiente? Com certeza que sim, mas eu vou mais além. Eu não acredito muito no elétrico, mas agora falo enquanto cidadã do mundo. Eu não acredito muito no elétrico, porque eu acho que a pegada ecológica do elétrico é muito maior do que aquela que é transmitida. Eu acho que neste momento isso tem um pouco a ver com os lobbies e isto vai haver uma alteração de paradigma. Eu acredito no hidrogénio e asseguro-lhe aqui em primeira mão, Tosé, quando sair um autocarro a hidrogénio, movido a hidrogénio e que seja sustentável, digamos que consiga ter uma autonomia que se coadune com os nossos percursos, eu garanto que serei a primeira pessoa a estar ali na linha da frente para tentar adquirir um autocarro a hidrogénio. Mas é evidente que a preocupação ambiental existe e deve existir, mas a questão do elétrico, eu continuo a afirmar que a parte ambiental relativamente ao elétrico é um pouco falaciosa. Isto é a minha opinião pessoal, permita-me que a dê enquanto cidadã do mundo. Claro, eu admito que dentro de alguns meses, com a pandemia já, não direi resolvida, mas pelo menos atenuada, que as pessoas voltem à sua vida normal e que haverá um crescimento do número de utentes. Os estudos que vocês têm apontam no sentido das pessoas cada vez mais utilizarem os transportes urbanos. Esta é uma questão, e se sim, que tipo de pessoas é que serão os vossos potenciais utentes? Público mais jovem, menos jovem? Por onde é que passa a vossa estratégia futura? Ora bem, aquilo que existe atualmente, a nossa realidade atual é a população estudantil e a população mais idosa. Mas tal como disse há pouco, nós pretendemos aumentar aqui esta faixa etária. Mas é evidente que aqui também existe alguma resistência, porque não há nenhum cidadão que prescinda do conforto do seu automóvel particular e privado, a não ser por uma razão de força maior, o que realmente é um contrassenso, acaba por ser um contrassenso, mas é evidente que isto é um obstáculo muito grande e que tem que ser
desmoronado, desconstruído, porque neste momento, efetivamente, quem utiliza os transportes públicos da Marinha Grande é quem não tem outros meios alternativos. Mas isso vai ter que ser alterado, nós vamos ter que incutir este espírito, porque isto é para um bem maior, portanto vamos ter que incutir este espírito nas pessoas, que a utilização do transporte público não tem a ver com a condição social e económica, que também é uma das coisas que a resistência que existe aqui na Marinha Grande é um pouco por aí, porque consideram que quem utiliza o transporte público é quem não tem outros recursos e outros meios, e essa é a questão do automóvel, até um pouco da vaidade de exibir o automóvel particular, também vai ter que ser desconstruída, até por uma questão ambiental, temos que pensar no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E penso que esse é o desafio também agora para os próximos anos. Mas entendo perfeitamente que não vai ser fácil, não é propriamente fácil explicar a alguém, até vou dizer mais, José, quem mais critica os transportes urbanos da Marinha Grande é quem não os utiliza. Isto é interessante, acaba por ser, não tem noção da realidade. Mas eu volto a frisar, isto é um serviço público essencial e que a população da Marinha Grande necessita. E a Tung existe precisamente para satisfazer essa necessidade de transportes da Marinha Grande. E nós temos que o fazer da melhor forma possível. Portanto, é um processo contínuo de melhoria. Nas redes sociais, normalmente, acontecem e ocorrem algumas posições relativamente à empresa. Obviamente que vai lendo e vão-lhe reportando. Como é que faz essa gestão? Ignora? Tenta interagir com essas pessoas? Qual é o seu posicionamento quando isso acontece? Eu compreendo perfeitamente quando são feitos ataques profissionais. Eu profissionalmente admito que me ataquem e que considerem que eu não seja a melhor pessoa para estar à frente da empresa. Ataques pessoais é que eu já não consigo entender muito bem, porque eu acho que quando se entra na esfera pessoal, eu acho que já estamos a falar de outras coisas, mas encaro com normalidade e com naturalidade, porque eu tenho consciência que, de certa forma, ocupo um cargo público e que tem alguma visibilidade e que nós temos de ter esta capacidade de perceber claramente que às vezes até as pessoas estão mal informadas e é importante estas conversas que nós estamos a ter agora, Tosé, também para explicar um pouco às pessoas o que é que realmente existe, o que é que são os factos concretos e não aquilo que é dito, porque nós sabemos perfeitamente que as redes sociais que existe esta perversidade de que nem tudo o que é dito é real. E as pessoas gostam de se escudar no anonimato para lançar as achas que entenderem e as farpas que entenderem, mas encaro com a naturalidade, com toda a naturalidade possível. Há o outro lado também, que é o lado positivo das pessoas que não tinham mobilidade e passaram a ter. E obviamente que vocês recebem esse retorno até no momento de pagar o passe, não é? Exatamente. Haverá seguramente aqui algumas histórias de pessoas que de alguma forma acabaram por, através da Tung, poder ter esta mobilidade. Sim, perfeitamente. Nós tínhamos uma senhora, eu agora tenho que perguntar aos motoristas se essa senhora ainda continua, porque ela habita ali a localidade da Ordem, e a senhora religiosamente utilizava o Tung, ela não ia a lado nenhum, ela simplesmente saía de casa. Era uma forma de dar a mobilidade que ela tanto ansiava. Ia passear, às vezes não ia fazer nada, e os motoristas às vezes transmitem-me esta realidade. Isto faz com que o isolamento dos idosos também, de certa forma, se dilua. E é importante esta integração social dos nossos idosos. E é patente. Se vocês, se quiserem um dia, passar um dia a filmar exatamente quais são os utentes que utilizam os transportes urbanos da Marinha Grande, percebem claramente que existe essa situação. Os nossos idosos precisam da mobilidade que os transportes urbanos lhes concedem, nem que seja para sair de casa para ir comprar pão, para ir conversar com a vizinha, às vezes falam com a vizinha dentro do autocarro e isto é importante. Em algum momento pensou em abandonar este desafio ou nunca lhe passou pela cabeça deixar este projeto da Tung, pelo menos para já? Teve momentos em que de facto as críticas levaram a pensar, não, isto basta? Não, em relação às críticas que me são feitas, eu nunca chegaria a essa conclusão pelas críticas que me são feitas. Eu chegaria a essa conclusão do género, chega, não vou continuar, se efetivamente a questão do feedback que eu tenho das pessoas, porque tal como disse, nós trabalhamos muito em conjunto com a população da Marinha Grande, nós temos um sistema de sugestões implementado. E é esse sistema de sugestões que nos faz melhorar o serviço. A partir do momento em que essas sugestões ou essas críticas e as reclamações começassem a ter uma proporção, uma dimensão muito elevada, aí sim, aí ponderaria. Agora, essas críticas, muitas das vezes as críticas são feitas de forma
de forma vaga, digamos assim, e às vezes são feitas em termos eleitoralistas. E nós temos que contextualizar tudo aquilo que nos é dito. Não podemos reagir e agir de acordo com aquilo que nós ouvimos. Temos de ter algum espírito crítico e temos de ter aqui alguma capacidade para fazer a gestão daquilo que nos é dito, não é? E filtrar um pouco isto. Mas isto é um desafio bastante interessante, que eu assumi desde finais de 2013 e tem sido muito interessante levar esta empresa a bom porto e realmente tentar concretizar e satisfazer a necessidade da população em termos de deslocações, em termos de transportes públicos, que é essa a missão que está na gênese e que é o desígnio da Tung. Estamos na linha roxa, deixámos o terminal rodoviário, passámos junto à Calazans Duarte, à escola, a zona desportiva, Comeira, estamos agora na zona de Picassinos, continuamos neste percurso. Outra questão, vê-se quantos anos à frente deste projeto? O que é que gostaria ainda de fazer? Obviamente que terá outros projetos para a sua vida, mas o que é que ainda lhe falta fazer e que vai fazer tudo para concretizar? Aqui, relativamente aos transportes públicos, essa questão de fazer tudo parece-me que é um pouco impossível. Mas o que é que a mim, enquanto administradora atual da Tung, anseio fazer e acho que é necessário? É consolidar aquilo que está feito agora neste momento e melhorar a interação com o passageiro, melhorar a interação com o utente, melhorar a qualidade, a comodidade. E volto novamente à questão do terminal rodoviário, mas não só o terminal rodoviário, estamos a falar dos abrigos de passageiros, que é necessário implementar, criar mais abrigos de passageiros para oferecer comodidade às pessoas, para que as pessoas se sintam confortáveis a utilizar o transporte público, que é isso que nos compete a nós, é oferecer essa segurança, oferecer essa necessidade que as pessoas possam sentir de que, esse conforto que as pessoas possam sentir de utilizar um transporte público que é rápido, económico e seguro. E efetivamente essa questão da comodidade e da qualidade é o próximo desafio. E também a questão da informação em tempo real. Nós vamos ter que criar uma aplicação que permite, pelo menos à população mais jovem, que eles adoram estes desafios das novas tecnologias e do digital, o desafio do digital, ter uma aplicação que permite aos utentes saber em tempo real a que horas é que vai passar o autocarro, interagir, saber os percursos, saber os horários. Isto é importante, é o desafio que eu acho que falta prosseguir. Sim, é uma questão interessante, até porque quem chega agora, por exemplo, ao terminal rodoviário e que queira usar a linha roxa, não sabe se ele vai demorar 5, 10, 15 Exatamente. Ou 20 minutos. Ou seja, tem noção daquilo que está escrito no horário, que está escrito no papel, que está escrito no nosso site, e também temos uma aplicação que é o Move, também feita através do Google, mas não tem, mas se houver um acidente, se houver um atraso, o utente não tem essa percepção. E é evidente que isto provoca ali um desconforto, porque não sabe se vem, se não vem, se aconteceu algum acidente, e isto é importante dar esta informação ao utente, e é precisamente o desafio agora que nós temos agora nos próximos tempos. Os abrigos que vocês têm, do seu ponto de vista, são suficientes, são acolhedores ou poderiam melhorar também esse aspecto? Suficientes não são de todo, reconheço que não são de todo, que existem muitas paragens em que existe uma grande concentração de pessoas e que não têm abrigos e mesmo aqueles abrigos que existem, a partir do momento em que se forem mais do que X pessoas, é evidente que não oferece as condições de conforto que nós realmente idealizaríamos. E é um trabalho também a fazer, precisamente esse é um trabalho de melhorar o conforto também dos nossos utentes. Muito bem, Fátima Cardoso, obrigado por esta entrevista. Estamos aqui junto à Igreja de Picassinos, espero que abençoados aqui. Foi um prazer esta conversa. A Marinha TV, evidentemente, está à disposição da Tung para promover, para fomentar o uso do transporte, que me parece, efetivamente, em termos de mobilidade, muito importante. E muito obrigado e boa sorte para o seu futuro. Muito obrigada pela oportunidade que nos deu também de explicar um pouco como é que funciona a empresa, e convido todos a utilizar os transportes urbanos, os transportes públicos da Marinha Grande, porque efetivamente este vai ser o futuro. E as instalações da Tung também estão abertas, porque são instalações públicas, e estão abertas a que qualquer um dos municípios que deseje ir falar connosco, perceber como é que funcionam as linhas, perceber como é que funciona a empresa. Portanto, estamos receptivos a isso, porque só assim conseguimos contribuir para melhorar o serviço prestado à população da Marinha Grande. Obrigada. Muito obrigado e boa sorte para si e, evidentemente, também para a Tung. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Eu venho ouvir a vossa palavra
e acho que não devem de faltar com isto aos pobres. A começar por mim. Obrigada. Vivo sozinha e se não for este bocadinho deste transporte não tenho nada, por isso fico-vos agradecidos. Obrigada. 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 Saúde. Obrigada.